Hoje eu vim aqui te contar qual é o segredo que as pessoas mais ricas do mundo utilizam para enriquecer e você ainda não sabe. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar exatamente o que fazer. Fala meu investidor e minha investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Seu Dinheiro. Eu me chamo Thiago Sena, especialista em investimentos e consultor CVM, e hoje eu vim aqui falar sobre o segredo que as pessoas mais ricas do mundo utilizam nos seus investimentos de uma forma muito simples, acessível, que você poderia fazer, mas ainda não te contaram. Minha missão hoje é te explicar o que é e como você fazer isso. Antes da gente começar, se você é novo aqui no canal, convite para você se inscrever e acompanhar todas essas novidades, todos os conteúdos que a gente coloca aqui, para que você possa fazer o seu dinheiro render mais de uma forma muito simples e acessível dentro da sua realidade como uma pessoa normal. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vamos falar sobre o segredo para enriquecer investindo de uma forma muito simples. Pois bem, qual é a sensação que a gente tem quando o assunto é investimento, bolsa de valores e coisas do gênero que fazem as pessoas sempre se sentirem incapazes, sempre parecer que o resultado não é adequado, sempre parece estar faltando alguma coisa para que você tenha resultados nos seus investimentos? Natural, isso acontece com todo mundo, não é só com você. O mercado financeiro hoje ele trabalha com 3 pilares. Você tem que saber o que você deve estar fazendo, ou seja, qual a seleção dos investimentos que você tem. Você deve ter a clareza do quando você deve fazer aquilo, se esse é o melhor momento de compra, de venda. E o último ponto, você deve ter clareza sobre preço. Se esse preço é para comprar, qual é o preço para vender, entradas e saídas. Então essas 3 coisas são colocadas pelo mercado financeiro como as mais importantes que você deve seguir para ter resultado. Só que eu me pergunto, se isso fosse realmente funcional, as grandes empresas aí do mercado que fazem relatórios, que emitem researches, que fazem recomendações de carteiras, você não deveria ter um resultado absurdo e já tá rico? Porque elas entregam exatamente essas 3 coisas para você. O que você deve estar comprando, quando você deve comprar e a que preço. E a mesma coisa no lado da venda, o que você deve vender, quando deve vender e qual preço você deve vender. Se isso fosse suficiente, eu tenho certeza que todo mundo já estaria rico. Mas por que não é? Porque falta alguma coisa. E isso é o que eu vou te explicar a partir de agora. Então eu vou te dizer o que é, e no final desse vídeo eu vou te explicar como pôr em prática a partir de agora para que você possa começar a ter resultados nos seus investimentos. O grande segredo que não querem te contar aqui é em relação que essas 3 coisas que todo mundo vende como sendo as mais importantes e que você tem necessidade, inclusive a indústria que roda bilhões de reais todos os anos com vendas dessas assinaturas e recorrências, na prática, se você pegar um estudo da Vanguard, que é uma das maiores empresas do mundo, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você acessar o site da Vanguard e ver que realmente é uma empresa séria, decidiu em 2020 fazer um estudo chamado Os Princípios para Investimento de Sucesso. E nesse estudo, eles decidiram colocar em fatores, identificar a medida de variáveis, etc., qual é o impacto de cada um desses tópicos no resultado final de uma carteira de investimentos. Você que está investindo, pensando justamente no longo prazo, em ter um resultado adequado, o que é que você deveria estar colocando a maior parte da sua força, da sua atenção, do seu foco para ter o melhor resultado? Porque se você ainda não conhece, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar, a natureza como um todo segue o princípio da regra de Pareto. Na regra de Pareto, 20% das coisas representam 80% do resultado e 80% das coisas representam apenas 20% do resultado. Óbvio que esse número ele vai ser alterado de caso para caso, mas o princípio é o mesmo. Você deve focar em um pequeno grupo de coisas que eles vão representar a maior parte dos resultados que você vai ter naquilo. E isso é válido para quase tudo na nossa vida. E no mundo dos investimentos não deveria ser diferente. Então o que acontece? Esse estudo da Vanguard que eu acabei de citar, ele trouxe à tona que esses princípios que a gente coloca como os mais importantes na hora de investir, o que, quando, por quanto, na prática eles não representam absolutamente nada de resultado na carteira de investimento de longo prazo. A gente fica chocado em descobrir que apenas um único fator representa mais de 90% do resultado final de uma carteira de investimentos voltada ao longo prazo. Se você fizer somente isso, você tem o potencial de atingir 91% do máximo que você tem de ter de resultado final. E todo o restante que a gente acabou de comentar, que é o mais importante, não representou nem 9%. Então, do que adianta você gastar toda a sua energia focando apenas nessas 3 coisas, se elas não representam nem 10% do resultado final?
é literalmente jogar tempo, energia e dedicação fora. Então o meu papel aqui agora é te mostrar e falar sobre o que é esse fator que representa tanto. Um único fator representa mais de 90% do nosso resultado. Aqui eu tô falando de Asset Allocation. Se você já conhece aqui no canal, você sabe que eu falo disso constantemente, mas eu tenho que pregar isso aqui porque é o que realmente importa. É o que você, que tá aí assistindo agora e chegou até aqui, vai ter resultado nos seus investimentos. Se você não fizer isso, o resultado vai ser muito pouco. E é o que as grandes empresas precisam, que você não tenha resultado, que você fique na sensação que está faltando alguma coisa para que as pessoas possam te vender mais. E você viva eternamente dependente do mercado. Que você não ganhe autonomia nas suas decisões. Que você não consiga andar com as próprias pernas. É isso que o mercado está fazendo com você. Então a gente tem que a partir de agora entender que Asset Allocation é a coisa mais importante que você deve dar foco. E o que é isso no final dos dias? Asset Allocation nada mais é do que o termo em inglês para alocação de ativos. A alocação é como você distribui, como você coloca aquilo que você tem de uma forma inteligente. E ativos são todos os nossos investimentos, porque um ativo é algum bem que coloca dinheiro no nosso bolso. Então a gente tem que pegar todos os nossos ativos que a gente possui, que são os nossos investimentos, e alocar ele de forma inteligente. Isso que é a estratégia de Asset Allocation, mais nada, simples assim. E aí a partir desse momento, a gente começa a ter um resultado fazendo adequadamente um Asset Allocation. Thiago, então quer dizer que se eu fizer um Asset Allocation adequado, escolhendo péssimos investimentos, eu vou ter um resultado muito bom? Não. É óbvio que fazer seleções adequadas resolvem e ajudam muito o processo, mas só fazer a seleção não resolve. O que eu tô falando aqui é uma consequência, a gente faz um asset e monta uma boa estratégia com bons ativos. Mas só olhar os ativos e não ter o asset, você está desperdiçando seu potencial de ganhos, ou seja, você está desperdiçando a chance de enriquecer. Por isso que é tão importante. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos que entender o princípio da diversificação, que não adianta você investir somente em uma coisa, não adianta você investir somente em uma classe, não adianta você investir somente em um tipo de investimento. Você precisa ter uma gama de alocação, você precisa ter uma grande carteira. Quando eu falo grande carteira, não é uma coisa estratosférica, não é uma coisa complexa. É que você diversifique. Você tem investimentos em renda fixa e renda variável. Você dentro da renda fixa tem classes de produtos diferentes. Eu conheço muita gente que só tem pós-fixado. Você não tem nenhuma outra atrelação à pré, você não tem nenhuma atrelação à inflação, você não tem nada. Tá só no pós. Ah, mas eu tenho uma CDB e um LC. Mas são pós. Não adianta, você tem que diversificar o seu patrimônio. Dentro da renda variável, a mesma coisa. Você tem mercado brasileiro e internacional, você tem ações, fundos imobiliários, investimento de proteção, criptomoedas, multimercados. Você tem uma grande variedade de produtos dentro da renda variável e você só está olhando para uma única coisa. E dentro da própria classe, ainda assim você só faz uma alocação com poucos ativos. Ah, eu tenho 2 bancos. E o restante, cadê? Não tem? Ah, mas eu investi em fundos de papel. Tá, e os tijolos? E o segmento diferente você não tem? Essa estratégia, a inteligência disso é o que faz a diferença. E por isso o Asset Allocation ele é tão funcional e as pessoas que seguem enriquecem. Thiago, eu não sou capaz de fazer um Asset Allocation. Tudo bem, não é necessário você aprender aqui imediatamente. Dá para aprender? Dá. Mas se você tem dificuldade, contrate um serviço de um profissional adequado que tem cadastro na CVM para atuar com isso. Eu teria o maior prazer de te ajudar. Mas voltando aqui ao conteúdo, a nossa missão aqui agora é simplesmente fazer você distribuir todo o seu capital dentro de tudo isso que eu acabei de falar, de forma adequada ao seu perfil. Porque o perfil, ele vai definir como é que você vai estar distribuindo de uma forma funcional, porque não adianta você escolher uma alocação, seguir, por exemplo, a alocação de um influenciador, e na prática o seu perfil não é compatível com aquela alocação. Você não vai aguentar o resultado daquilo. Você tem que estar, sim, muito compatível com a sua carteira. Tem que ser quase uma simbiose. Não dá para ser uma coisa aleatória e um Frankenstein como muitos montam. Depois que você entendeu isso, o que acontece é a gente vai distribuir os ativos de forma inteligente e você vai manter essa alocação. Ou seja, a gente define uma meta, tudo em percentuais, sempre em percentuais, porque não importa se você tem R$1.000 ou 1 milhão, os percentuais sempre vão ser os mesmos. E aí a gente vai ver a carteira flutuando. Ah, um mercado foi melhor, o mercado sofreu uma crise, o mercado ficou de lado. Cada classe de investimentos vai para um caminho. Então, naturalmente, vai ter coisas que vão valorizar, vai ter coisas que vai desvalorizar, vai ter coisas que vai ficar ali paradinho. Então, a nossa missão é, ao longo do tempo, trimestralmente, semestralmente ou até mesmo anualmente, que é o máximo de tempo aí que vale a pena a gente fazer isso, você rebalancear esse portfólio. De que forma? Pensa comigo, eu tinha uma carteira que era para ser 50%, 50% entre renda fixa e renda variável. Aconteceu uma crise,
a renda variável caiu, foi para 40%, e a minha renda fixa agora vale 60% do meu total. Se eu preciso rebalancear para 50-50, eu só posso fazer basicamente duas coisas. Ou eu vendo, resgato minha renda fixa para trazer para a renda variável e reequilibrar, ou eu invisto na renda fixa com meu dinheiro novo, do meu aporte, para reequilibrar. Ou até os dois, também pode ser o caso. Mas esse é o conceito de você estar reequilibrando. Aí vai ter uma hora que a bolsa de valores vai ir bem e a sua renda variável vai subir. E aí você vai fazer a mesma coisa, ou investe em renda fixa, ou reduz da renda variável para botar na renda fixa. E aí, obviamente, caso a caso, a gente tem que estar acompanhando. Por isso, um serviço de acompanhamento profissional é tão importante para te ajudar a tomar essas decisões enquanto que você ainda não adquiriu a independência e a autonomia de tomá-las sozinho. Isso é muito fácil de você aprender. À medida do tempo que você vai pondo em prática, você vai adquirindo esse conhecimento. E o mais importante, e agora vem um pulo do gato, que só quem chegou até aqui vai saber. Inclusive, se você tá aqui e vai pegar esse pulo do gato, dá um like aqui nesse vídeo pra gente perceber que você tá realmente acompanhando esse conteúdo. O pulo do gato do Asset Allocation é o fato que, com uma metodologia como essa, você sempre será capaz de comprar na baixa e vender na alta. O que as pessoas mais falam que você deve fazer, que é comprar na baixa e vender na alta, não é feito no mercado porque as pessoas não têm uma metodologia a seguir. E na prática, o que acontece é que as pessoas compram na alta e acabam vendendo na baixa por medo, desespero e falta de conhecimento. Essa metodologia do Asset Allocation vai fazer você sempre tomar esta mesma atitude. Porque se algo caiu, o percentual vai ser abaixo da meta e o seu Asset Allocation vai falar, coloque dinheiro aqui, ou seja, compre na baixa. E ao mesmo tempo, o que valorizou, subiu, o seu Asset Allocation vai falar, não coloque dinheiro aqui ou até tire dinheiro daqui. E aí o que você vai fazer é vender na alta. Na prática, você está fazendo com a metodologia o que todo mundo pede, mas ninguém faz por falta de um método. Se você ficou muito interessado em ouvir por que isso é interessante, clica nesse vídeo aqui que eu falo sobre os ciclos do mercado brasileiro e internacional, que vai ficar muito claro para você como isso é muito funcional. Na prática, essas coisas se combinam e trazem muito resultado. Agora que a gente está chegando perto do final, deixa eu perguntar uma coisa. Você já tinha ouvido falar de Asset Allocation? Responde aqui com sim ou não no comentário, por gentileza, que eu quero ver quem é que está realmente antenado com o que traz resultado e quem ainda está buscando um caminho que não faz sentido. Eu espero que com o que a gente acabou de explicar aqui, você comece a pôr em prática uma estratégia de Asset Allocation e qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. O vídeo de hoje fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu!